I'm Mike Tolliver, and we're part of the International Churches of Christ. I know we've all been praying for Eastern Europe in these past few weeks. Today we have an update on the situation in and around Ukraine from Sean Wooten, who's currently on the ground helping refugees with Hope Worldwide and the European Mission Society in Moldova. About 100 people a night are spending the night here, about 50 adults, 47 kids, almost 1,000 nights have been provided thanks to your sacrifice in this center. More than 4,000 hot meals have been provided to people who have no home. God has also blessed us here with the Revive team. But even though we are very busy with the refugees, I'm very proud of the faith of the team. They're going out, they're sharing their faith. They're taking some of their Ukrainian refugee friends with them, our brothers and sisters. We've had 3 people become Christians just in the last 2 weeks. And 65 people are studying the Bible right now. So God is working. We have this chat group where we're posting opportunities for people to come and live in each other's homes. There were even situations where people drove from Germany to the border, like 16-hour drives to pick somebody up to then drive them back home. We track everybody from the church, everyone who's a member of our fellowship. We track them as they move across the Ukraine towards the border. Right now, Warsaw and Chisinau are kind of like the 2 transit stations. Most people are coming into these 2 cities, then they go out to the other cities. Very thankful for all the church leaders in the Ukraine. They're there coordinating and communicating and encouraging the disciples daily. We're providing food and medicine and transportation. Praise God, the banking system still works, so that it's possible to send transfers of like gift cards and QR codes and amounts of money so that people can go to the grocery stores and pick up groceries. Small groups and Bible talks are picking up groceries. They're cooking at home, then carrying the hot food down to the bomb shelters and feeding all the people living in the bomb shelters, even though these bomb shelters are not built for people to live in, but to try and make it as livable as possible. I also just wanted to thank European Mission Society and Hope Worldwide. These are the 2 charities that we're working with here on the ground. So thank you, European Mission Society. They're providing support for our church leaders. Obviously, contribution has stopped being collected, so we need to continue to support our ministers so that they can continue to take care of those disciples. Hope Worldwide is already here on the ground with me right now, and we have major, serious partners who trust Hope Worldwide to get these goods distributed in the Ukraine as well. Also, a big thanks to Kidogo. Thank you, Mike Tolliver, Justin Renton, Roger Lamb, all those who have been amazing communicators. And lastly, I wanted to thank everybody for coming on to the prayer times. This world needs a bright light. And there's no light like the light of Jesus, the light of his church, of his kingdom. So thank you for shining and shining so brightly at this hour. God is always at work, taking care of his children both physically and spiritually. Thank you so much, Sean, for all you're doing and for taking the time to file that report with us. A teen in the Kiev church was recently baptized. Despite all that is going on in Kiev, sometimes the light shines brightest in the darkness. Please continue to pray for our brothers and sisters in Eastern Europe. And remember that you can donate. The links are on the screen, either with Hope Worldwide or the European Mission Society, who are both hard at work to bring aid to the disciples who so desperately need it at this time. God bless. Be sure to check back with us at the Disciples Today website or the Kidogo YouTube channel for more updates. Bom dia, é uma alegria poder estar aqui nesse domingo de manhã. Hoje estamos gravando a pregação, né? Porque as mulheres estão
em reunião, nesse exato momento, na Liga Libanesa, fazendo o seu culto, que eu tenho certeza que Deus está sendo glorificado e engrandecido no encontro que elas estão fazendo agora, e eu não vejo a hora de poder assistir. Também quero encorajar a gente, como foi mostrado há pouco tempo no vídeo, sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia, as notícias das igrejas que temos lá, dos irmãos que têm trabalhado lá, o trabalho do Hope, junto com a Sociedade de Missões da Europa, servindo e assistindo as pessoas que estão se refugiando, fugindo da guerra. Então, que em nossas orações, os ucranianos, a paz no mundo, sejam parte das nossas orações, né? E também, como foi projetado em seguida, temos o evento que vai acontecer do dia 23 de março até o dia 31 de março, aqui no Rio de Janeiro, na nossa igreja, a raça, a cultura, política, lealdade e reino. Todos vocês estão convidados para estarem conosco. Como foi passado aí, teremos aulas todos os dias à noite na Liga Libanesa e teremos passeios durante o dia, durante esses 7 dias de evento. Então, a maioria dos passeios, como você está vendo na programação, são em lugares conhecidos dentro da cidade do Rio. Estão marcados todos para a mesma hora, às 10 horas da manhã. Especificamente, nós temos 2 passeios, um na sexta-feira, que é indo para Nova Iguaçu, e um no sábado, que estaremos indo para uma comunidade quilombola lá em Jacarepaguá, que nós estamos oferecendo um transporte, uma van. Então, caso você tenha interesse de ir nesses 2 passeios mais distantes e tenha interesse de ir por meio da van, através da van, por favor, entre em contato com o escritório da igreja, com o telefone que vai aparecer aí, para que a gente saiba o seu nome, o seu telefone e o seu interesse em estar conosco. Agora nós vamos ter a palavra de Deus e nós vamos fazer aqui a última aula. Eu vou entregar a última aula da série Todas as Coisas para Todas as Pessoas. E o tema dessa série é viralizar, um amor contagiante. O amor compensa muitos erros e deficiências. Eu fico maravilhado, especialmente com a minha esposa. Eu sou casado há 25 anos com ela e ao longo desses 25 anos não tem livros que possam escrever todos os erros, todas as vaciladas que eu dei com ela como marido, mas é impressionante a capacidade que ela tem tido de me amar, de me perdoar, porque o amor dela tem compensado
muitos erros e deficiências que eu cometo. Porque nós, como seres humanos, sempre vamos cometer erros. Nós vamos ferir os sentimentos um do outro. Nós vamos, às vezes, dizer algo que vai causar um embaraço na outra pessoa. Nós vamos ficar furiosos, às vezes, irritados um com o outro. Nós vamos suportar pessoas que não enxergam, às vezes, o nosso esforço de entendê-las. Nós vamos nos sentir mal compreendidos. Nós vamos ver que muitas vezes o nosso esforço não vai ser subestimado, nunca vai ser o suficiente para o outro. Nós vamos passar por muitas lutas emocionais que envolvem qualquer relacionamento mais próximo, mais íntimo. Mas eu tenho pensado que essa dor, que essa luta é um bom sinal. E eu vou tentar explicar por quê. Eu me lembro, há mais ou menos 15, 20 anos atrás, quando eu estava sem trabalho, eu fiz um concurso para a prefeitura, para fiscal de posturas, esses funcionários que fiscalizam trailers na praia, barracas de camelô, e além da prova escrita, tinha uma prova prática, uma prova de exercícios. Então tinha barra, tinha abdominal, tinham subidas lá numa corda e tinha uma corrida. E eu fui passando, e era eliminatório. Cada prova eliminava o candidato que não conseguisse alcançar aquele número de exercícios estipulado. E a última prova era a prova da corrida. E eu me lembro bem da Viviane na torcida, gritando, me incentivando. Tínhamos só a Letícia como filha na época. E eu estava desempregado, então eu precisava passar para poder botar comida dentro de casa. E ela estava lá gritando, vai, vai. Os próprios outros familiares de outros competidores, de outros candidatos, estavam lá também incentivando para que eu completasse a prova. E no final eu consegui completar, mas de lá eu fui direto para a ambulância, porque eu fiquei com falta de ar e eu tive que colocar um tubo de oxigênio para eu voltar a respirar. E as dores no dia seguinte foram enormes, as dores do meu corpo. Mas valeu a pena, porque eu tinha um objetivo, eu consegui passar. E além disso, eu estava de fato determinado a fazer o melhor que eu pudesse fazer naquelas competições, naqueles exercícios, naquelas provas. Então, quando você faz uma coisa com intensidade, com o objetivo de ganhar, de conquistar, de alcançar a meta, você vai sentir dor depois. Então, a dor que nós sentimos por mergulharmos em relacionamentos íntimos e profundos e diferentes, com pessoas diferentes de nós, essa dor é uma dor que vale a pena. Não é uma dor anormal. Na verdade, é normal sentir isso quando você está em busca de se relacionar com uma pessoa que você não tem tanta identificação, que você não tem tanta história, que você não tem a mesma percepção e a mesma visão da vida dessa outra pessoa. É normal que você se sinta incomodado, é normal que você se sinta, às vezes, embaraçado, constrangido, mas o esforço vale a pena e sempre vai valer a pena quando ele vier coberto de amor. Pedro fala isso de uma maneira muito clara e sincera em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, quando ele vai falar: acima de tudo, amem-se profundamente, porque o amor cobre uma infinidade de pecados. O amor não é uma resposta emocional. O amor não é um sentimento fervoroso e, de certa forma, incontrolável. Isso é paixão. E o mundo conseguiu colocar dentro do entendimento da paixão os conceitos que só são presentes
no amor. Porque a paixão é algo que acontece apenas. E às vezes está fora do nosso controle. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona ou pelo que a gente se apaixona. Porque às vezes a gente gosta de algumas pessoas, não gostamos de outras, a gente não tem controle sobre esses sentimentos. Mas isso é paixão, isso não é amor. O amor não é estritamente uma emoção. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha para demonstrar lealdade e sacrifício ao outro. Nós não vamos sempre conseguir controlar as nossas reações, os nossos sentimentos, quando a gente se encontra com alguém que é diferente de nós. Mas nós podemos controlar, ainda assim, a nossa gentileza, a nossa atenção, a nossa lealdade, o nosso comprometimento com aquela pessoa quando a gente a ama, mesmo ela sendo diferente de nós. Jesus fala de uma maneira que um cristão, ou a maneira com que um cristão vai ser conhecido no mundo. Conhecido pelo amor. Estudiosos da Bíblia dizem que a palavra fé poderia ser traduzida por fidelidade em muitos casos do Novo Testamento. Se esse é o caso, se isso de fato procede, eu acredito que a Bíblia, quando pede fé em Jesus, seria como a Bíblia nos pedisse fidelidade ao senhorio de Jesus Cristo. Então, dentro desse pensamento, é muito fácil entender por que a principal marca de um seguidor de Jesus é a sua lealdade inabalável um ao outro. Então, no mundo bíblico, lealdade aos outros tem a ver com identidade. Amor e lealdade aos outros tem a ver com a identidade de um cristão. Quem são as pessoas que nós mais nos importamos? Com quais pessoas nós compartilhamos nossa vida, nossos recursos? A quem a gente se dá primeiro e dá o melhor que nós temos? É interessante que quando Jesus dá aos discípulos um novo mandamento, em João 13, como vamos ver aí no versículo 34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Se você ler rapidamente o Antigo Testamento da Bíblia, você vai perceber que esse comando, ele não é novo. Ele aparece em outros textos das Escrituras. Então, o que há de novo nesse comando de Jesus? O novo é quando ele revela que, como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Isso é novo. Porque Jesus nos amou de uma maneira desigual. O amor de Jesus foi um amor sacrificial. Foi para o benefício dos outros. Foi mais do que lealdade. E foi um amor perigoso, porque ele não estava enraizado na equidade, na igualdade. Foi um amor simplesmente dado. O que Jesus demonstrou ao longo de toda a vida dele é que ele daria a vida pelos outros. Então, a cruz não foi a primeira vez que Jesus demonstrou esse amor. Esse amor de dar a vida pelo outro caracterizou a vida de Jesus, quando você estuda e lê sobre a vida dele nos evangelhos. A cruz, a sua morte, foi só a consumação máxima dessa vida de colocar os interesses dos outros na frente dos seus. Isso é o amor. E é esse amor
que Jesus nos chama a ter. Pense em todas as coisas que Jesus poderia ter dito aqui, que seria um sinal característico daqueles que seguissem ele. Ele poderia ter falado: todos saberão que vocês são meus discípulos se crescerem em números na igreja. Todos saberão que vocês são meus discípulos pelo quanto que vocês orarem. Todos saberão que vocês são meus discípulos pelo quanto vocês se dão aos pobres. Todos saberão que vocês são meus discípulos pelo quanto os seus cultos são incríveis. Todos saberão que vocês são meus discípulos se ensinarem uma doutrina impecável. Todos saberão que vocês são meus discípulos pelo tamanho dos programas e ministérios da sua igreja. Todos saberão que vocês são meus discípulos se os seus cultos forem incríveis, se os seus sermões forem maravilhosos. Não, Jesus não falou isso. No versículo 35 ele fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente olha as diversas igrejas que temos na nossa cidade, a gente pode até pensar que algumas dessas frases que eu mencionei anteriormente, Jesus falou em algum lugar. Porque é interessante ver como algumas igrejas, como alguns de nós, dão tanta ênfase a essas coisas como identidade de um cristão. Não que elas sejam de todo ruim, algumas são até bíblicas, como servir os pobres, mas não é a característica essencial de um cristão, não é a coisa mais importante na vida de um cristão. Jesus disse algo muito mais simples e menos impressionante. O que Jesus disse foi: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, com o amor que eu os amei. E é isso que Jesus quer, que eu seja comprometido com você, que eu seja leal a você, que eu cuide de você, que eu coloque os seus interesses na frente dos meus interesses. É assim que o mundo ao meu redor vai saber que eu sou um seguidor de Jesus. Um outro aspecto interessante na Bíblia é que esse amor que Jesus demonstrou e que ele nos chama a ter pelo outro, é um amor para todo o povo de Deus. Quando a gente estuda um pouco as cartas de Paulo, ele usa muito essa frase, todo o povo de Deus, para saudar pessoas ou para se dirigir a um grupo determinado de cristãos. É interessante que essa expressão todos, sem dúvida, ela pode significar e ter um sentido geral, amplo. Mas quando você estuda as cartas de Paulo, você percebe que o significado dessa expressão todos tinha a ver com a diversidade que a igreja apresentava. Então, quando ele fala de todo o povo de Deus, do amor a todas as pessoas, como vamos ler aqui daqui a pouco, ele está falando sobre esse amor que ultrapassa a barreira daquele que é diferente. No caso da Bíblia, daquele que era diferente etnicamente, culturalmente, racialmente. É muito interessante nós irmos para a carta de Efésios e vermos lá em Efésios capítulo 1 o que Paulo escreveu para essa igreja. Em Efésios 1, no versículo 15, Paulo elogia a igreja lá. E ele elogia essa igreja pela fé que eles têm no Senhor Jesus e pelo amor que eles demonstram para com todos os santos, que Paulo não deixava de dar graças a Deus pela vida deles.
por conta da fé e por conta desse amor que eles demonstravam por todos os santos. Então, eu acredito que esse todos aqui tem a ver com esse amor que era demonstrado para todos os cristãos, independente das suas etnias, das suas identidades culturais, da sua história. Eles mostraram o amor deles além dessas coisas. Porque quando a gente começa a estudar a carta aos Efésios capítulo 2, por exemplo, Paulo vai falar aqui de uma explicação, ele vai explicando o quanto é vital que eles tivessem um amor que ultrapassasse as barreiras culturais e étnicas. Porque o Evangelho produziu isso. O Evangelho, a morte de Cristo na cruz, ele quebrou o muro de inimizade que existia entre eles. Através do poder do Evangelho, judeus e não judeus estavam reunidos numa nação só, num povo só, o que era algo completamente inimaginável nos tempos do Novo Testamento. Efésios capítulo 3, versículo 7, fala que esse era um mistério que estava oculto e que foi revelado. Lá no versículo 7 até o versículo 9, que o mistério que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas, foi anunciado, foi revelado através de Paulo. E esse mistério é justamente essa quebra de paradigma social que aconteceu na igreja, porque um judeu agora estava amando um não-judeu, e um não-judeu estava amando um judeu. E isso demonstrava a sabedoria multiforme de Deus, como Paulo fala no versículo 10 do capítulo 3. Eles amavam, os efésios, todo o povo de Deus. Eles amavam além dos limites. E existem promessas implícitas aqui. Porque, como nós, eu acredito que os primeiros cristãos também sabiam que seria difícil amar além dos limites. Eles sabiam que amar não era fácil, como ainda não é fácil. E ainda é mais difícil ainda amar pessoas diferentes de você, que pensam de maneiras diferentes, que têm uma perspectiva da vida diferente das suas. Sempre que nós temos relações íntimas e profundas, é inevitável o conflito. E ele se torna ainda mais provável quando a gente interage com pessoas que têm uma vida e uma perspectiva e uma história e uma identidade completamente diferente das nossas. Só o amor é capaz de cobrir todas essas diferenças. Então, Paulo fala no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele roga aos cristãos que eles vivam de uma maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo exorta os cristãos em Éfeso a fazer todo o esforço para abraçar uma vida de unidade. Porque Paulo sabia que a igreja era a portadora da imagem de Deus no mundo. Que a igreja deveria mostrar ao mundo, sim, que era possível reunir pessoas diferentes em união. Então, Paulo fala porque como que a igreja vai ser diferente do mundo se isso não acontecer? Paulo enfatiza que só há uma igreja, que só há um Espírito, que só há uma esperança, que só há um Senhor, que só há uma fé, que só há um batismo.
E que por causa disso a gente tem que se esforçar para nos manter unidos independentemente das nossas diferenças. Então, como que a igreja em Éfeso, como que nós poderíamos, ou podemos, no caso deles, poderiam, e como nós podemos nos manter unidos, nos manter na unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Paulo fala aqui no versículo 2 do capítulo 4, sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sabe, como seres humanos normais, nós não queremos que as coisas fiquem difíceis na vida. Nós queremos os caminhos mais fáceis. Nós não queremos conflito. Nós queremos evitar brigas. Nós não gostamos de luta. Nós, se pudermos contornar um caminho para evitar uma dificuldade, a gente vai fazer esse atalho. Nós não achamos, nós não sentimos que a gente deveria passar por tempos difíceis na vida ou dentro da igreja. Nós achamos que a gente deveria ser sempre tratado com amor e com respeito. Mas Paulo sabe que isso não é a realidade da vida, nem dentro, nem fora da igreja. Sim, o amor é o objetivo, mas não a realidade constante. Melhorando, o amor é o objetivo, mas não é a realidade constante. Porém, a gente deve sempre apontar para o amor, mas a gente tem que ter a noção de que o amor não é a realidade diária da nossa vida. Paulo não prometeu aqui em Efésios capítulo 4 de que nós vamos ser capazes de amar uns aos outros, mesmo que a gente se esforce para isso. Paulo não prometeu aqui em Efésios capítulo 4 que nós nunca vamos ser feridos, que nós nunca falharemos uns com os outros, que nós nunca decepcionaremos uns aos outros, de que nós nunca estragaremos tudo, de que nós nunca pecaremos uns com os outros. Isso não está prometido aqui em Efésios 4. Ao contrário, ele nos direciona para um outro caminho. Ele nos direciona a escolhas que nós podemos ter, como humildade, gentileza, paciência, tolerância e amor. Porque a promessa aqui, implícita, é de desapontamento, é de falhas, é de pecados. Então, se nós não nos cobrirmos de docilidade, de humildade, de paciência, se nós não suportarmos um ao outro com amor, nós não vamos ser unidos, nós não vamos mostrar para o mundo que nós somos seguidores de fato de Jesus. Você escolher amar em circunstâncias perfeitas, ao lado de pessoas que gostam de você e que você gosta, é muito fácil. O desafio é você escolher amar quando você está cercado de circunstâncias extremamente difíceis e de pessoas extremamente diferentes de você. Isso é difícil, mas é esse amor que a Bíblia nos chama a ter pelo outro. Nós vamos precisar ser mais humildes do que nunca. Nós vamos precisar ser doces quando somos tentados a ser duros com alguém. Nós somos chamados à paciência quando a tentação é perder a paciência. Nós vamos enfrentar circunstâncias que vão nos chamar a irmos além dos nossos limites de suportar. Isso tudo vai acontecer. Nós vamos ser insensíveis uns com os outros. Nós vamos cometer erros uns com os outros. Nós vamos machucar os sentimentos um do outro. Mas a Bíblia nos chama a amar. Porque não é a falta de pecado que vai mostrar para o mundo que eu sou um seguidor de Jesus. É o meu amor por você, ainda que eu não tenha nenhuma razão para te amar, que vai mostrar para o mundo que eu sou um seguidor de Jesus. Sabe, um outro aspecto interessante aqui, numa outra carta de Paulo, que ele mandou para a igreja em Corinto, que estudamos domingo passado, é que talvez não tenha existido nenhuma igreja que tivesse tanto problema com divisão como a igreja
em Corinto. E Paulo escreve um trecho aqui na sua primeira carta aos Coríntios, que para muitos de nós que estudam a Bíblia, foi o melhor e maior texto escrito a respeito do amor até hoje. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, começando no capítulo 12, versículo 31, Paulo vai falar aqui: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Imagine se eu tivesse os maiores dons espirituais, que eu conhecesse todos os meandros da Bíblia e conseguisse compreender tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Imagine se eu tivesse a mais profunda fé. Imagine se eu fosse capaz até de morrer pela igreja. Isso beneficiaria a igreja, não? Você ia querer que eu estivesse na igreja. Você ia querer ouvir as minhas aulas, porque ia ser encorajador. Mas o que Paulo está falando aos Coríntios, que ainda que eu tivesse tudo isso, sem amor eu não beneficiaria ninguém. Na verdade, seria mais um prejuízo para a igreja, porque eu estaria levando a igreja para um caminho errado. Essa semana, uma cristã veio falar comigo. E eu sou muito elogiado por muitos de vocês por várias coisas. Por exemplo, pela maneira como eu prego. Eu recebo muito elogio. Mas essa irmã veio falar para mim, em poucas palavras, que eu não a amei. E ela veio abrir o coração dela para mim, de uma situação que aconteceu, que ela não se sentiu amada por mim. E a minha primeira reação foi pedir perdão a ela, reconhecer e perguntar a ela que coisas eu poderia fazer para mostrar o meu arrependimento. Isso para mim foi uma palavra de Deus. Porque o que adianta eu ser um bom orador? O que adianta eu sacrificar meu tempo, sacrificar minha família, meu dinheiro, se eu não amo? O objetivo de um cristão é amar o outro. E como é esse amor? Paulo continua no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é para você ser paciente com os outros, com o outro, quando o outro é completamente diferente de você? Quando o outro até irrita você. Quando o outro tira você da sua zona de conforto. Como é ser paciente com alguém assim? Como é para você evitar a inveja ou o ciúme quando você vê alguém ou um grupo sendo levantado, sendo exaltado, recebendo preferências ao invés de você ou do seu grupo? Como é a gente estar ciente da necessidade, da importância de tratar de questões de identidade, mas ao mesmo tempo não permitir que o orgulho, que a arrogância prejudique a nossa comunhão quando a gente fala sobre esses assuntos? Quais maneiras nós podemos desonrar os outros
sendo intencionais ou não? Você tem feito esforço para descobrir se existem comportamentos, falas, expressões suas que podem estar ofendendo ou desonrando alguém, mesmo você não tendo a intenção de fazer isso? Você busca constantemente o bem do outro? Você fica muito irritado facilmente com opiniões diferentes das suas? Quando todos nós procurarmos ser mais sensíveis em relação aos outros e começarmos a ser menos sensíveis com os desprezos, com os mal entendidos que vêm na nossa direção, a igreja vai se tornar aquilo que deveria ser. Você mantém registro dos erros que são cometidos contra você? Você está disposto a perguntar ao outro o que ele pensa a seu respeito? Você gosta de ver o outro caindo, o outro falhando, o outro sendo derrotado, especialmente quando ele é diferente de você, na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de perceber a vida? Como é para você sempre proteger, sempre esperar, sempre suportar, sempre perseverar? Isso é o amor. O amor não é apenas uma virtude. O amor é o valor mais importante do povo de Deus. E Paulo continua no versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe, Paulo aqui nesse trecho, ele vai fazendo uma narrativa poética de algumas questões doutrinárias aqui, como profecias, como línguas, como conhecimento. E há muito que explorar aqui. E eu vejo que alguns até ficam demais aqui, tratando, explorando, debatendo essas questões. E saindo do ponto principal desse trecho bíblico, que é o amor. Paulo está falando sobre a importância do amor na comunidade. Ele não está falando de línguas, ele não está falando de profecia, ele não está falando de conhecimento, ele está falando sobre a importância do amor e não um tratado sobre dons. O amor é o único elemento da vida cristã que é um investimento para a eternidade. Falar em línguas, ter dons, ter uma fé firme, crer na ressurreição, tudo isso é importante. Mas o que vai durar para sempre é o amor. É isso que a igreja precisa. É isso que o mundo precisa. O amor nunca falha. O amor nunca se tornará desnecessário. O amor permanecerá. E é a maior de todas as qualidades que nós podemos possuir. Viralizar um amor contagiante. Deus, por meio de Cristo, nos deu a oportunidade de sermos novamente portadores da sua imagem, sermos nesse mundo os seus embaixadores. E uma das características de sermos como Deus, como Jesus, é mais do que tolerar, mais do que aceitar,
é nos envolver uns com os outros, independentemente das nossas diferenças, seja de cor, seja de gênero, seja de política, seja de cultura, seja da nossa percepção da vida, da nossa maneira de encarar o mundo. O chamado do Evangelho é para que, apesar de toda a nossa diversidade, e nós temos que valorizar, porque esse também é o chamado do Evangelho, as diferenças, que apesar das diferenças, a gente seja um só. E a maneira para a gente conseguir ser um só, em meio a toda essa bagunça que nós somos, é através do amor. Esse amor que Paulo via nos Efésios. Esse amor por todos. Esse amor que Paulo exortou os coríntios a terem, para que a unidade permanecesse independente das diferenças. Esse amor de Cristo, que Cristo teve quando Ele esteve entre nós. O amor que Ele mesmo falou, que se nós tivermos um pelo outro, o mundo saberá que nós somos seguidores dele. Que Deus abençoe você e que nós possamos ser tudo para todas as pessoas. Vamos orar juntos e celebrar a Santa Ceia. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pela maneira como ela nos serve, nos alimenta, nos provoca, nos encoraja. Eu espero sinceramente, Pai, que o Senhor possa ter me usado aqui com clareza, com coragem, com espiritualidade, para mostrar para aqueles que estão ouvindo e vendo que o Senhor é um Deus, sobretudo, cheio de amor. Que essa é a tua essência. Que foi assim que o Senhor viveu. Jesus era cheio de conhecimento. Jesus era cheio de dons. Ele curou pessoas. Ele deu vista aos cegos fisicamente. Ele até ressuscitou uma pessoa da morte. Na verdade, duas. Mas o que ele quis transmitir e o que mais marcou a vida dele nesse mundo foi o amor. O amor sacrificial, o amor leal, o amor que não queria receber nada em troca, o amor dado. E essa foi a escolha de Jesus. Muito obrigado por ter nos escolhido como objeto do teu amor, Pai. Que nesse momento que lembramos da sua morte e da ressurreição, e sua ressurreição, tomando do pão e bebendo do vinho, que nós possamos reconhecer o teu amor incondicional por nós, e que através desse amor nós possamos amar, e motivados por esse amor, nós possamos amar uns aos outros e sermos dessa forma conhecidos como seguidores de Jesus. Em nome dele, amém. Bom dia, bom domingo para todos e para todas.